Salve, salve! Falem comigo, mais um de Papo com Andrade agora, com meu parceirão. Esse cara aqui tem muito conteúdo e prometeu chegar dando show. Com vocês, Wellington ou Well. Muito bem. Gente, muito bom estar aqui, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. Muito legal ter você aqui. Eu conheci o Wellington através do... Quando eu fui fazer o método IP com o Pablo Marçal. Ele é um cara que a gente se conectou rápido ali, né? Logo no primeiro dia a gente começou a conversar. E eu falei, putz, esse cara é legal, ele é bacana. Tem uma história de vida interessante também. Como eu só trago pessoas de sucesso aqui, pessoas que conseguiram sair do casulo para conquistar mais. E quando eu digo mais, não é só dinheiro, é conquistar mais liberdade, que é paz, é ter um lar e não uma mansão, é ter paz em casa, é ter um relacionamento legal. Ele tem um trabalho super bacana. Além disso, ele junto com a esposa aconselham casais também, né? Com a Morgana, tem um canal do Instagram lá e do YouTube. Mas fala um pouquinho de você antes. Se apresente para os nossos espectadores. Muito bem. Aquela câmera lá? Aquela ali é a sua, aquela ali é geral. Muito bem. Bom, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Uma coisa que eu adoro fazer é gravar podcast. Ah, é? Que eu acho que é um... Cara, eu gosto muito, inclusive, a Morgana, ela começou a questão de desinibir mais gravando podcasts, porque era mais fácil do que aparecer em palestras, dando lives. Então, eu adoro esse formato. Então, muito bom estar aqui. Meu nome é Wellington, sou casado com a Morgana. Estamos juntos aí há 24 anos, meu amigo. 24 anos. Mas um pequeno detalhe. Juntos há 24 anos, só que papel passado, ou seja, quando você oficializa um casamento, somente é 1 ano. Então, estamos sim juntos há 24 anos, morando junto, casados, tudo certo, mas não oficializado. Então, para você que está fazendo as contas, sim, 23 anos, eu fiquei enrolando aquela senhora. Já me tira uma dúvida de início aqui. Vai. Assinou o papel depois de 23 anos. Mudou alguma coisa? Na realidade, assim, sempre vai mudar. No nosso caso, já tínhamos uma consciência muito grande relacionada à questão do poder da união, o poder do casamento, sempre tivemos um ótimo relacionamento. Então, não foi assim, uma mudança, nossa, assinamos o papel e tudo mudou. Não, porque nós já trabalhamos muito essa questão de mentalidade, espiritualidade, relacionamento há muito tempo. Mas muda sim, Rodrigo, sabe por quê? Lembranças que eu tenho do passado. Por exemplo, uma vez, primeiro apartamento que nós fomos financiar pela Caixa Econômica Federal, lá atrás, eu e ela, nosso primeiro apartamento. Aí você tem que ir lá assinar um papel e escrever solteiro. E aí, como fica a sua cabeça relacionado a isso? Por mais que você pegue e olhe, não tem importância, vamos só morar junto. Então, sim, muda no sentido de saber que a minha esposa está mais confiante. E eu já vou falar um pouquinho sobre isso, por que eu casei, que é muito legal. Mas, no fim, estamos juntos há 24 anos, casados no papel há 1 ano. Poder do ambiente, né? A mulher mais linda que meus olhos já viram, mulher espetacular, inclusive agora ela está lá num evento dando palestra só para mulheres. Tem uma história linda, podemos até falar um pouquinho sobre isso. E sou lá de Florianópolis, né? Então vivi lá minha vida inteira. Santa Catarina, a Morgana é de Santa Catarina também, é lá de Brusque, Santa Catarina, do ladinho de Blumenau, mas morou a vida inteira em Blumenau. E mudamos aqui para Alphaville faz 1 ano e meio mais ou menos, né? Que estamos aqui. Geralmente é o contrário, né? As pessoas saem de São Paulo, vão para Floripa. Esse é o rolê normal. Inverso, né? Nós fizemos caminho inverso. Mas sabe por que eu perguntei também? Porque eu fiz um test drive de 1 ano antes de casar, no papel. Fiquei 1 ano morando com a minha mulher. Cara, tipo, adaptamos, entendemos. Tava 10. A gente casou e assinou. Rapaz, mas foi no dia seguinte. Foi voltar da lua de mel, mudou. Aí eu conheci aquele texto bíblico. Eu andei pelo Vale da Sombra da Morte. Rapaz, eu fiquei 1 ano ali, que eu falei, virou Jiraya, cara. Eu falei, caramba, o que eu assinei? Minha pena de morte ou casamento? Aí depois se readaptou de novo. Sim. E a gente já tá 10 anos casados. Muito bom. Mas essa história, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu adoro falar sobre esse assunto, né? Troca de papéis, troca de energias entre o casal. Mas, enfim, estamos aqui em Alphaville, eu sou multiempresário, tenho algumas empresas. Uma das empresas que nós temos, inclusive, minha Morgana e minha sócia, somos sócios há 18 anos, empresa de organização de eventos. Nós organizamos eventos, já fiz tudo que você imagina relacionado a eventos corporativos, né? A gente não trabalha com social, não faço casamento, não fazemos festa de 15 anos, mas sempre eventos corporativos, né?
Já tivemos outras empresas no ramo de eventos também. Os do Pablo ali. Isso, né? Por isso que eu sempre falo, porque aqui em Alphaville, quando eu mudei aqui para Alphaville, já comecei a me envolver com todos os eventos do Pablo Marçal, né? Então, além disso, hoje eu sou palestrante, sou mentor, estou escrevendo meu livro. A Morgana já tem um livro escrito em coautoria, está agora no segundo livro, né? Estamos escrevendo um livro, eu e ela, eu, um homem, ela mulher, marido e mulher, e os livros vão meio que se completar. Vai ser animal isso, essa história, assim. Falando sobre várias coisas, dores que nós tivemos, além das dores, as clarezas que nós fomos tendo ao longo do tempo, o que a gente conseguiu consertar nesse meio do caminho. Depois de ter clareza, consegui consertar relacionado a relacionamento. Então vai ser um livro muito top. Daqui a pouquinho já está aí. E como eu falei, além disso eu sou mentor. Então hoje eu tenho mentoria, inclusive uma mentoria que foi uma construção que eu fiz por estar em Alphaville, onde falo sobre 3 assuntos. Sobre networking. Temos aí, eu me inspiro muito no nosso amigo Libonati, né, o rei do network. Eu falo, o rei eu não sou, mas estou no caminho, já sou um príncipe. Sou muito bom nisso, adoro conexão com as pessoas. Então eu falo sobre networking, sobre branding. Ou seja, qual é a imagem que você passa para as pessoas, né? E além disso, comunicação. Que eu adoro esse assunto, sou uma pessoa muito comunicativa. Estudo isso há muito tempo. Então, só que além disso, eu e a Morgana, nós também ajudamos muitos casais, temos mentoria para casais. A Morgana tem um movimento dela de mulheres, né? Chamado Mulheres Imparáveis. Então, ela criou esse movimento, ela ajuda muito mulheres. E é isso. E sou um cara, por exemplo, né, falando em história. Falei, sou lá de Santa Catarina. Na realidade, eu não nasci em Floripa, eu nasci em Cascavel, no Paraná. Sou paranense de nascimento, mas toda a minha família é de Santa Catarina. Então, já morei em muitas cidades no Paraná, em Santa Catarina também. E durante muito tempo, eu trabalhei na roça mesmo. Minha mãe era de uma cidade muito pequena em Santa Catarina, chamada Mirim Doce, um município bem pequeno, onde ela nasceu lá. Tem uma tia minha que mora lá ainda, e durante um tempo eu morei com essa minha tia. Então, lá eu tirava leite. Mas tinha uns 9 anos, mais ou menos. Dos 9 aos 15 anos eu morei bem no interior. Então, tirava leite, trabalhava na roça, tinha um serraria. Então, tem uma raiz mesmo de pegar na enxada, né? Isso é muito bom, cara, porque a gente tem muitos valores que a gente adquire, sim, com esse tipo de criação. Sou descendente de alemão, então sempre um estilo de ensinar os filhos sempre é uma questão bem rígida, só que ao mesmo tempo com muitos valores, coisa que hoje está bem complicado. Então, tem uma base aí muito boa. Que legal, que legal. E caminho oposto, né? Todo mundo saindo de São Paulo indo para Floripa, você saindo do sul indo para cá. Qual o motivo? Cara, isso é animal, essa história. Eu falo muito sobre ela e eu gosto de fazer os raciocínios, tá? Eu e a Morgana, nós temos uma caminhada. O Pablo fala sobre bloqueios, correto? Sim. Desbloquear, fala sobre bloqueios. Eu e a Morgana já viemos para cá bem desbloqueados já. Bem desbloqueadinhos. Eu falo, Morgana, nós somos já muito acima da média nisso. Por quê? Desde que eu conheci a Morgana, isso foi lá no ano 2000 que eu conheci ela, e daí naquela época a gente já começou a estudar muito sobre mentalidade, espiritualidade, prosperidade, então algo que a gente sempre fez. Isso que hoje com a rede social e com grandes mentores aí do online, Pablo, o Wendel Carvalho e outros tantos aí, né, que hoje a rede social fez isso, ou seja, ajudou a divulgar muito outros modos de pensar, porque antigamente a gente tinha o quê? Aprendia as coisas na família, na escola, o que a gente via na TV, né? Você que é dono da TV, e aí? O ambiente, é óbvio. Então, hoje em dia, é outra forma de informação. Então, quando a gente sempre estudou muito sobre isso. E chegou um momento lá em 2020 que eu e a Morgana começamos a seguir o Pablo, e outros também vendo na internet, principalmente na época de pandemia. Então, cara, eu vi no Pablo uma profundidade espiritual muito grande. Porque naquela época eu tinha um pouco de preconceito com pessoas do online. Por quê? Eu falei, cara, esse pessoal é muito superficial. Ainda não tinha, em 2020, uma cultura muito forte de fazer cursos online. Eu já fazia, já tinha comprado vários cursos online, só que não tinha uma cultura muito forte. Aí eu comecei a seguir, né, por conta da pandemia. E daí eu vi, cara, esse cara tem uma força espiritual muito grande. Então, isso que nos conectou. Aí começamos a consumir, né, alguns produtos dele, tipo o curso lá, 10 em 1, piorando da sua vida. Resultado de tudo isso. Em 2021, a minha esposa veio no Método IP, em 2021, final de 2021. Por que ela veio no Método IP em 2021? Porque foi o pior momento que nós tivemos enquanto relacionamento. E juntos, vamos lá, 24 anos juntos. Naquela época, estávamos juntos há 20 anos, mais ou menos. Então, e sócios já, cara, nós somos sócios há 18, naquela época, sócios há 11, 12, 13, quase 15 anos de sociedade na época. O que aconteceu? Começamos
uma época em 2016, a ter muitos problemas de relacionamento por conta de sociedade. Porque antes a Morgana tinha empresa, que era empresa de eventos, ela que tocava, e eu tinha outra empresa com outros sócios. Por mais que trabalhávamos junto, era pouca coisa. Alguns grandes projetos, uma outra coisa, então não era uma convivência. E em 2016, eu fechei outra empresa com outros 2 sócios e peguei uma área específica da empresa e levei junto para a empresa que já tinha com ela. Então veio uma cultura, funcionários e eu ainda trabalhando junto com ela. Resultado disso, né? Eu sempre digo assim, às vezes é bom bater palma, né? Só que às vezes você pega, fecha uma mão e bate palminha assim, né? O que aconteceu? Muitos problemas no relacionamento, lá em 2016. Por quê? Aí que a gente começou a descobrir que ainda assim, por mais que desde o ano 2000 a gente trabalhava muito a questão de mentalidade, espiritualidade, perdão, entendimento sobre Deus e sobre a vida, por mais que a gente já sabia, ainda tinham coisas lá que precisavam a gente descobrir, a gente precisava melhorar, precisava tratar. Feridas que a gente não tinha descoberto ainda. O Pablo sempre fala, como descobrir o novo bloqueio? Simples, faça coisas novas. E a coisa nova, o fato novo foi trabalhar junto. E começou a ter muito problema. Chegou um momento lá, 2021, que éramos 90% sócios, 10% marido e mulher. E hoje, graças a Deus, está ao contrário. É 10% sócios e 90% marido e mulher. Então, nessa busca aí, porque viemos para a Alphaville, porque a Morgana veio no Método IP em 2021 e ela mudou muito o modo de pensar dela, teve muita clareza relacionada a coisas que ela tinha que melhorar, traumas que ela tinha e também coisas que eu também precisava melhorar. Então, lá em 2020, quando nós começamos a entender um pouco sobre a questão de troca de papéis, troca de energia, onde a Morgana tinha uma energia masculina muito alta e eu, em vez de ser um homem, era um menino. Por isso que eu fiquei 23 anos sem casar. Eu tinha atitudes que não eram de homem mesmo, era atitude de menino. E depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Só que em 2021 ela veio no Método IP e ela viu assim... É que assim, desculpa te cortar. Eu estava lendo sobre isso, e todo casal tem muito essa energia. Uhum. Todo homem tem energia masculina Tem. e feminina, e toda mulher também. Só que tem mulheres que a energia masculina é muito mais forte e a feminina menor. Essa mulher, ela nunca vai dar certo, 24 anos, com um cara que tem uma energia muito forte masculina. Exato. Ele sai no tapa. Sai no tapa. Não dá certo. E em algum momento tem que encontrar um certo equilíbrio. Pelo que você está me falando, é o que aconteceu. Vocês conseguiram encontrar um equilíbrio entre essas energias. Exato. Tem até um nome, né? Eu não lembro agora, mas tem um nome, né? Dessa energia. Vocês conseguiram se equilibrar, porque o menino corria, o menino, garoto, que a gente assim, em 2020, quase não tem hoje em dia. Quando a Morgana veio no Método IP, ela teve essa clareza. E a Morgana é uma pessoa muito sensitiva, ela tem muita sensibilidade, ela já sente as coisas. E ela é muito decidida. Mulher forte é decidida. Homem que não é homem, que é menino, que come banana. Inclusive, esse é um título de livro. Vou escrever um livro depois falando como... Não vou falar o nome. Mas o que acontece? Aí, a Morgana é muito decidida e tem visão. Mulheres têm isso, muito mais que homem. E ela falou assim, cara, eu preciso que o meu marido esteja no meio de grandes homens. Por quê? Porque eu estou com ele há 20, né? Porque estávamos juntos há 20 anos, 21 anos. 21 anos com ele e não consegui mudar ele. Então, se eu, Morgana, sou sábia, eu sei que eu tenho, né, uma grande sabedoria, e eu não consegui mudar esse homem, aí que a Morgana teve a clareza, que ela falou assim, meu marido precisa estar em outro ambiente, estar no meio de grandes homens. E ela falou assim, eu vou mudar para a Alphaville. E ela me falou isso aqui, ano passado, que ela já estava desde 2021, assim, com essa vontade. Ela falou assim, cara, a gente vai mudar para a Alphaville. E não foi uma coisa assim de... Simplesmente ela viu isso. E daí começou o processo onde, né, na época lá, uma empresa que nós tínhamos, eu tinha uma outra empresa ainda que a gente tinha comprado lá em 2018, uma outra empresa ainda tínhamos comprado, e essa empresa que ainda por cima veio para acabar ainda mais com o nosso relacionamento. Quando a gente começou a trabalhar junto, fato novo, né, começamos a se bater em muitas coisas por pensar diferente, só que daí, ainda por cima, outra empresa, então assim, foi muito complexo. Então a Morgana veio para cá no Método IP, por quê? Quando ela não aguentava mais, quando ela estava assim, ó, sufocada. Então ela veio e obteve muitas respostas, e daí, óbvio, né, que eu muito sábio, ela falou assim, Wellington, fui no Método IP, e ela falou assim, eu senti coisas lá e vi coisas que eu nunca senti em nenhum outro lugar. Isso que nós já vimos durante a vida inteira, participado de muitas coisas
Cara, muitas experiências muito top, assim, relacionado a isso. Imersões, retiros, várias coisas. E ela falou, nunca senti. E eu, muito sábio também, eu falei, beleza, bora lá. Ela falou, você tem que ir. Só que acabou que nós acabamos vindo somente em 2022. Então, um ano depois, por conta de agenda, algumas coisas Foi ali. até rápido. Um ano depois, mas eu nunca me neguei, né? Porque às vezes a pessoa desperta para alguma coisa, um relacionamento, e fala, você tem que fazer isso. Não dá certo. Então eu peguei, viemos em 2022 aí, que eu fechei essa mentoria com o Pablo, chamado O Conselheiro, né? Essa mentoria que nós fazemos com ele. E daí, depois disso, fechando essa mentoria, lá em final de 2022, que decidimos mudar para cá em abril do ano passado. Mas foi uma construção. Que é construção? Fechamos a mentoria. A gente viu que o poder do ambiente é muito grande. Que estar no meio de pessoas é muito bom. Que o networking vale mais, muito mais do que o conhecimento. E depois o Pablo falou isso pra gente na mentoria. Você fechar uma mentoria comigo ou qualquer outra mentoria, mas ficar somente no online, tendo conhecimento, é muito pouco. A ambiência e o network equivale. Então, por isso que tomamos a decisão de mudar para cá. Só foi uma decisão muito consciente, que foi construindo ao longo de 4 meses. Onde a gente falou assim, nossa, vamos ficar 15 dias lá, 15 dias aqui, vamos alugar apartamento lá. No fim das contas, cara, a gente decidiu conscientemente e a gente queimar a ponte que acaba de atravessar. Ou seja, tudo que eu tinha lá, ainda tenho empresas lá, mas todas as minhas empresas funcionam muito online. Só a questão física, cara, eu fiz uma limpeza geral, mental e limpeza física. Ou seja, eu não deixei nada lá, nada. 0 coisas que eu pudesse falar assim, cara, eu tenho alguma coisa em Floripa. Casa que a gente tinha, apartamento, nossa, tinha uma casa lá onde tinha 2 empresas. Se desfizemos de tudo, viemos para cá, nessa ordem. Eu, uma esposa, 2 gatos. Vou repetir, uma nessa ordem. Eu, uma esposa, 2 gatos, uma cama, que a minha cama é uma cama animal, e trouxe algumas caixas. Acabou. Isso que nós fizemos. Só que foi assim, tem pessoas que vêm para Alphaville, Rodrigo, assim, no desespero total, concorda? Larga tudo e vem. Essa decisão eu digo que é fácil tomar. Porque assim, cara, eu não tenho... Não, tem gente que fala, não tenho mais o que fazer. A última opção é, vou mudar para Alphaville. Só que o nosso era o contrário, porque eu tinha vendido uma empresa, por conta do Pablo, essa empresa que deu muito problema no relacionamento. Metade de 2022 vendemos essa empresa, que nós dedicávamos 80% do tempo e energia. Então imagina você, vendendo uma empresa, você com dinheiro, você com tempo. Você e sua esposa chocavam as ideias? Já vou falar. Então assim, nossa decisão foi complexa, porque estávamos com a vida muito boa lá. Com dinheiro, com tempo, né, com uma vida tranquila. Cara, casa animal, vista para o mar, vista para o pôr do sol, casa gigantesca. Então assim, a decisão de vir para cá foi muito difícil. Por quê? Cara, vida boa, estabilizada. Então você deixar tudo isso e vir, então foi difícil. Não foi fácil, mas foi uma decisão construída com base em muito entendimento, sabe? Pensando no futuro. Mas isso é legal, porque é 21, 22 vocês decidem, 24 vocês mudam. Em 2023, 23 ano passado. vocês mudam. Já saiu da... Sabe uma coisa? Eu sempre fui muito ansioso. Eu sempre fui muito ansioso e sempre agi muito no emocional. Hoje eu sou um cara extremamente mais racional e cauteloso. No emocional que você fala que é mais impulsivo? Impulsivo. Emocionado. Não emocional, emocionado, vamos dizer assim. E eu percebo, aqui vindo, eu vim para cá também, para Alphaville, por conta do Pablo, para fazer o IP, por conta do Bonatti, que é amigo meu, comecei a frequentar, achei legal o game e tudo mais. Mas hoje eu não ajo tanto na emoção do momento, assim. Eu primeiro espero esfriar, converso muito com Deus, deixo Deus me dar as respostas. Então, esse tempo que você teve foi interessante, porque eu vejo aqui muito acontecer aqui em Alphaville das pessoas virem, como você falou, assim, larga tudo e vem correndo, totalmente emocionado. E às vezes é a última opção. Eu digo assim, não tem mais saída. Chega, está no fundo do poço e vem. Mas não é ruim também, né? Claro que não. O fundo do poço. Porque quando você vem numa situação diferente. Você tinha Lex, mas você vem em busca de um propósito. Que eu já percebi posso estar errado, você pode me corrigir. Mas pelo que eu percebi foi a questão do relacionamento seu com a sua esposa. Sim. Para fortalecer o casamento, a união entre vocês. Não, também. Tanto que você vendeu a empresa, tanto que trazia os problemas. Eu concordo totalmente com isso. Que a gente tem que tirar. Eu lido assim, e a gente já até trocou essa ideia uma vez. Algo que começa a trazer problema no meu relacionamento, no meu casamento,
eu tenho que eliminar porque meu casamento tem que ser mais importante. Então você vem também em busca de um funil. E chega aqui e abre um leque, né? De mentor, palestrante, e diversas coisas. Tem pessoas que vêm no fundo do poço, que é ótimo, porque o fundo do poço tem mola, né? Chega lá, você não tem o que fazer. Quando eu saí de casa, eu me vi no Rio de Janeiro, eu já tinha ido para o Rio de Janeiro, estava tentando, eu me vi no fundo do poço. Só que eu não tinha para onde voltar. É o queimar a ponte que você falou, que eu achei do caramba. Queima a ponte que acabou de atravessar. Esse é um Achei do ensinamento que caramba. eles têm. Caramba, queimar a ponte. Sabe essa história do queimar a ponte? Não, conta. Eu não lembro agora na história quem foi, mas isso aconteceu real na história. Eu não sei se foi Napoleão, Júlio César, não sei quem foi. Mas foi mais ou menos assim o rolê. Naquela época lá, sei lá, 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, estavam lá, foram invadir uma certa região, certo? Vamos supor assim, e foram lá de navio. Aí chegou lá, o que acontece? Se você continuasse com os navios lá, você concorda que o exército, a gente pode tentar invadir, e daí de repente, não, peraí, não deu certo de invadir, então vamos voltar para o navio e vamos fugir. Aí o que o comandante mandou fazer, eu acho que foi Napoleão, não lembro, ele mandou queimar todos os navios, falou assim, ou a gente vence isso aqui, ou a gente vai morrer. Entendeu? Então queime a ponte que acabou de... Isso tem uma questão histórica, mas eu sempre uso essa frase. Dos navios eu já sabia essa história. Porque você fica sem plano B. Exatamente. Fica sem plano B. O Gustavo Lima fala isso. Eu conheço o Gustavo desde antes dele estourar. Quando ele era feio. Quando ele era feio. E até curioso, porque a história que eu conheço o Gustavo, ele ficou me esperando pra gente tirar uma foto junto, né? Porque eu tava fazendo novela. Cara, que top. E a gente... Você era bonito, galã, e ele era Não, feio, mas eu era feio pra burro também. Eu já era melhorzinho que ele, eu acho. Pelo menos. E eu acompanhei a história do Gustavo ali, do início, o primeiro sucesso, um sucesso legal, e depois acompanhei quando ele saiu da Audiomix, que era o escritório, acompanhei de longe, eu digo. Quando ele sai da Audiomix, do empresário do Marquinho, que era o maior escritório artístico do Brasil, que era o maior empresário do momento artístico, e todo mundo falou assim, acabou Gustavo Lima, já era, já era. Saiu do principal empresário e o cara pega e me dá uma volta e me vira o principal artista do país. E vendo uma entrevista dele recente, ele falando assim, achei interessante ele falando assim, eu nunca tive plano B. Mas o plano B, se não der certo, nunca cogitei. Não tem plano B, não tem. Ou vai. Comigo aconteceu no Rio de Janeiro, quando eu falei que eu estava no fundo do poço. Eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu vou voltar para Franca para fazer o quê? Como derrotado? E não ter nada para fazer? Não tem opção. Ou vai. Vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. Joelho no chão e trabalhando duro, até começar a dar certo. Então, o queima-ponte é extraordinário. Mas tá vendo? Eu tenho um déficit de atenção muito alto. A gente vai, daqui a pouco eu já me perco, porque eu não sei nem por que eu tô falando isso. Mas não, que a gente falou sobre como a ponte queimou de atravessar. Queime a ponte que acabou de atravessar, esse era o rolê. Que a gente tá falando que eu vim para cá, numa situação que foi uma decisão consciente tomada, até numa zona de conforto que a gente estava, mas jamais uma situação no fundo do poço. Né? Mas tem pessoas que vêm para cá quando não tem mais opção. Né? Sobre essa questão de plano B, isso aqui é uma coisa que é muito legal, inclusive eu aprendi isso lá no ecossistema do Pablo. Uma visão muito diferente. Porque quando a gente fala em ter o plano B, na nossa mente é assim, se não der certo o plano A, eu vou para o plano B. Então, assim, você não deve ter plano B. Você tem que focar única e exclusivamente no seu alvo. Agora, a mudança de rota, isso está tudo certo. Ou seja, vou querer fazer desse jeito. Não deu, amigo? Eu estou mudando de rota. Simples, então é uma questão de mentalidade. Metanoia. De metanoia. Esse é o rolê. E nessa questão de estar aqui em Alphaville, que foi uma coisa que a minha esposa ela viu, que era necessário que o marido dela, eu no caso, estivesse junto com grandes homens, era por quê? Porque ela viu que somente com esse ambiente, com outros homens, é que eu ia aprender e mudar. Através de estando lá no ambiente. Falo muito, falei isso em live, em palestra essa semana. Tem aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Ok, uma frase até meio batida, só que se as pessoas não se atentarem e levar isso para a vida delas,
Elas não vão entender mesmo na prática, porque, nossa, a média de 5 pessoas, ok. Aí o que eu falo? Muito possivelmente a média da sua circunferência, da tua barriga, o tamanho da tua barriga, vai ser a mesma média do tamanho da barriga das 5 pessoas que você mais convive. Vou parar de andar com aquele menino ali, que tá muito barrigudo. Vai. Exatamente. E daí eu falo assim, cara, certeza, se você tá lá, fora do peso, né, sem saúde, não fazendo exercício, se alimentando mal, é porque você convive com pessoas que fazem exatamente a mesma coisa. Verdade. Aí que eu falo assim, inclusive tem um corte no meu Instagram ali, que fala o seguinte, cara, você quer ficar rico, mas você só anda com quebrado. Né? E então assim, você precisa conviver com pessoas que já estão aonde você quer chegar. É, porque a mentalidade também vai ficando igual, né? Então assim, a questão física, cara, se você tá gordinho, meio barrigudo, meu senhor, o senhor que tá aí com aquela barriguinha, né? A sua esposa merece algo melhor. Merece ou não merece? Só que assim, presta atenção. Se você continuar andando com essas pessoas que você anda hoje, corriqueiramente, que também são pessoas fora do peso, que não se alimentam bem, simples, comece a andar junto com pessoas que já praticam exercícios, que têm uma boa alimentação. Duvido se a pessoa não muda. Cara, ela muda. Ou ela muda para se adequar ao ambiente, ou ela é expulsa do ambiente naturalmente. Exato. É ou não é? Você sabe que isso é uma coisa que eu sempre tive muita facilidade. Eu sou um camaleão, assim. Já morei em muitos lugares, eu tenho muito amigo, cara. Eu tenho muito... Vamos falar a palavra network que você fala. Sim. Acabo tendo um network muito grande, porque eu já fui de muitas tribos diferentes. E às vezes eu percebo, assim, eu já tenho isso de... Veio de fábrica, vamos dizer assim. É isso que eu ia perguntar, porque se você Veio de fábrica. conhece muita gente, é porque você tem essa facilidade. Veio de fábrica, isso. Por exemplo, eu estava agora num passado recente, de 6 meses atrás, eu vinha de 2 anos, assim, só bebendo muito, ficando barrigudo, churrasco, e bebida, e bebendo todo dia não, mas assim, bebendo 4 vezes, 5 vezes na semana, mas em grande quantidade. Uhum. Assim, sentar com 2 amigos e matar uma garrafa de uísque. Uhum. E eu comecei a perceber que estava começando a fazer mal. Falei, cara, tô gordo, nunca fui gordo, tô indisposto. Ia fazer exames, eu faço check-up, tudo errado. Pré-diabético, todo zoado. Alguma coisa errada tem. O que eu preciso? Mudar de ambiente. Não é que eu deixei de ser amigo. Continua sendo os meus mesmos amigos que eu amo, mas eu não estou frequentando os mesmos rolês. Porque se eu for nesses rolês, a probabilidade de eu beber, de eu encher a cara, é muito grande. Uhum. Então, deixa eu mudar. Comecei a andar mais com amigos mais fitness, que nem fitness, mas assim, que não bebe, que estão naquele momento num objetivo semelhante ao meu. Isso é muito importante, porque às vezes o cara tá na droga. É legal a gente falar isso. O cara tá na droga. O cara, ele quer sair da droga. Ele sabe que a droga é errada. Ele sabe que a droga tá acabando com a vida dele. Só que não muda o ambiente dele. Ele não muda os amigos. É as mesmas pessoas, é as mesmas conversas, é os mesmos assuntos e é os mesmos resultados. Exato. Se o cara quer sair, ele tem que mudar completamente. Amigos que não usam droga, amigos que repulsam droga, amigos que trocam o vício da droga pela espiritualidade, por qualquer um outro vício saudável. E tudo começa a colaborar a favor daqueles que querem o bem, como diz a Bíblia. Né? O cara, às vezes, se você está aí em casa, na droga, na bebida, no cigarro, eu quero parar, muda o ambiente. Muda o ambiente. As pessoas. Muda tudo, dá um reset aí. Falei que estou há 24 anos com a Morgana, mas casado no papel somente um ano. Por que eu casei? Conta pra gente. Não foi, todo mundo falou, foi uma decisão? Claro que foi uma decisão, mas o que foi motivado pelo quê? Pelo poder do ambiente. Por quê? Lá em Santa Catarina, é óbvio que essa questão de eu só ter amizades que são amizades de valor, eu e a Morgana cultivamos isso há muito tempo. Eu jamais estive num ambiente com pessoas que eu vi que não tinha sentido. Quer ver um exemplo? O que é o poder disso? Futebol. Então eu mandei um áudio pra você, falei, amigo, você quer show ou quer o quê, né? Igual quando eu vou jogar futebol. A pessoa pergunta, você joga? Eu falei, cara, eu não jogo, eu dou show. Uhum. O que acontece? Sempre gostei muito de futebol, parei de jogar faz uns 2 anos, mas, cara, é algo que eu sempre amei. Fazer esporte, estar com pessoas e futebol também. Depois eu comecei a tomar uma consciência o seguinte, peraí, eu estou jogando futebol com algumas pessoas, certo? Eu jogava em vários grupos.
Aí eu comecei a pensar assim, cara, esse futebol tá me dando, vamos usar a palavra ROI, né? Hoje se fala muito em ROI. O que é ROI? É um Retorno sobre investimento. Então, o que eu estou fazendo naquele futebol tá me dando algum retorno? Eu falei, cara, fazendo um exercício, ok. Só que de repente eu falei assim, cara, e essas pessoas que eu tô jogando futebol, o que eu tô tirando proveito disso? Então teve futebol que eu ia lá com a galera, jogava futebol e ficava no churrasco depois. Quando eu comecei a mudar um pouco a minha cabeça, eu falei assim, cara, o futebol é legal, pessoal, gente boa, futebol bom, só que eu não fiquei mais no churrasco. Por quê? O papo que tinha no churrasco não era um papo, algo que me elevasse, sim, coisas que eu não concordava. Então eu comecei a ir lá jogar futebol top, mas já não ficar no churrasco. Só que em certo momento eu vi assim, cara, não tá me, de alguma forma, esse ambiente, ele está me melhorando alguma coisa? No caso, não. Então eu comecei a selecionar. Então, quando, por exemplo, eu mudei aqui para lá, então já tinha grandes amizades, mas não existia uma pressão relacionada a casamento. Até eu lembro que convivia muito com algumas pessoas e um casal lá, por exemplo, 2 casais não eram casados. Grandes casais que eu estava lá, de pessoas de valor, mas não eram casados. Inclusive casaram agora. Então não existia uma pressão. Quando eu mudei para Alphaville, imagina, 24 anos com a esposa. Aí de repente eu cheguei aqui e falava, tô 24 anos com a Morgana. Nossa, mas eu não casei no papel ainda. As pessoas olhavam, os homens, né? Como assim? Você não casou no papel? Não. Então pá, vem aqui, ó. Pá! Pressão toda hora. Pressão, pressão. Cara, você não é um homem, você é um menino. Tanto que chegou um dia que o Pablo, né? O Pablo, que é meu mentor lá, nosso mentor, ele falou assim, bem diretamente para mim. Ele falou, Wellington, a sua esposa Morgana é insegura. Eu falei assim, a Morgana insegura? Aquela máquina ali? Mas nunca. Wellington, a Morgana insegura. Aí eu prestei atenção no que ele falou e eu falei, por que, Pablo? Cara, você tá com ela 24 anos, você não casou, qual que você acha que é a segurança que ela tem? Só que não é uma segurança relacionada a uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente. Porque inconscientemente, cara, vida boa, nos amamos, tudo certo. Só que era uma questão inconsciente. Acaba vestindo uma armadura. Exato. Então o que acontece que ele falou, cara, vai casar? Resultado, fui lá e casei. Inclusive, eu falo todas as vezes que eu vou dar palestra, eu falo sobre isso. Então eu falo assim, sou aqui, meu nome é Wellington, 24 anos com a Morgana, 23 anos sem casar, casei faz 1 ano. Daí eu falo na palestra assim, por acaso alguém aqui se identifica, alguma senhora quer levantar a mão porque a senhora quer casar, o marido não? E sempre tem vários casais que estão nesse... Óbvio, tem alguns que estão pouco tempo junto, 1 ano, tudo certo. Só que tem gente que está há muito tempo. Então, assim, eu sempre vou lá e falo assim, cara, até quando você vai ficar assim? Você vai deixar... Aí eu pego no pé dos homens, né? Você, homem, quer deixar sua mulher insegura ainda? Será que ele tem a segurança, você dá a segurança necessária para ela? Porque você não quer assinar um papel? Daí eu falo assim, cara, simples. Qual que é o problema de ir no cartório assinar um papel? Aí eu falo até para ser mais fácil e já fica até um conselho para você. Muitas pessoas procrastinam o casamento igual eu procrastinei. Por quê? Nossa, que tem que ser uma... Vamos lá, a gente idealiza alguma coisa. A festa tem que ser o quê? Espetacular, maravilhosa, e convida um, convida outro, e gasta dinheiro. Então a gente vai criando dificuldades, desculpas para não casar. Então o que eu falo para todo mundo? Cara, isso é o conselho que o Pablo me deu. Falou, Wellington, vá no cartório e casa, simples assim. O que isso quer dizer? Vai lá no cartório, marca uma data, convida a pessoa, não convida se quiser, e faz no civil e pronto. Aí depois, se quiser um casamento religioso, uma festa, faça. Só que você já vai estar casado. Então, assim, foi isso que a gente fez. E eu dou dica para todo mundo. Cara, qual que é o problema? Aí eu dei uma palestra ali em Minas Gerais, em Cambuí. É 2 horas daqui, não é muito longe. Esses dias. E eu peguei muito no pé, porque tinha muitos casais que não eram casados. Cara, e eu fiz o povo assim, eu fiquei a palestra inteira. Ei, amigo, tudo bem? Qual que é a data? Data do quê? Não, você levantou a mão que não é casado, qual que é a data? Cara, e imagina, uma palestra lá com umas 100 pessoas, eu pegando no pé. E eu fiz o povo marcar a data. E eu falei pra eles assim... 4, 5 não, largar, né? Não, olha só. Os meninos falam, opa, fiz o povo marcar. que a mulher também era vai ficar, um desespero. Mas daí o que acontece? Um falou assim, não, eu vou casar daqui a 2 anos. Eu falei, qual que é o problema de ir lá no cartório essa semana e casar? Então eu comecei a falar sobre isso. Mas o que acontece? O poder do ambiente. Quando eu estava aqui no ambiente onde isto é como inadmissível você não ser casado no papel, o ambiente me fez naturalmente com que eu mudasse. E é o que eu falo muito para as pessoas fazendo o gancho. A pessoa está com um problema hoje. Um vício, alguma coisa, problema no relacionamento. Agora, os casais, as pessoas estão muito sozinhas hoje. Eu vejo principalmente em São Paulo. Lá em Santa Catarina não eram tanto assim. Mas aqui, Rodrigo, as pessoas estão muito sozinhas. Se eu te falar que de cada 10 casais que eu falo, 9 respondem assim,
Cara, vocês têm uma rede de relacionamentos legal, vocês têm outros casais que vocês convivem, que são casais com uma boa mentalidade. Quase todos eles falam, não, a gente tem 1, 2 casais que a gente às vezes sai. Aí eu pergunto, ok, mas esses casais elevam vocês de alguma forma? Em qualquer área? Não. Bem relacionamento. Eu falei assim, então, cara, vocês estão muito sozinhos. Aí o Stanley pergunta para os homens. Fala assim, homens, por acaso você tem alguma rede de relacionamentos com amigos mesmo, homens próximos para você frequentar? Pode ser um grupo da igreja, alguma coisa assim. Não, a gente fica em casa. Então, assim, muito acomodados. Então, os homens estão sozinhos, as mulheres estão muito sozinhas, mas geralmente os homens muito mais, por incrível que pareça. Que a mulher é mais fácil, né? Ela ter, mas mesmo assim, pouquíssimas pessoas para se relacionar. E os casais em si também. E qual que é o problema disso? As pessoas que se relacionam ainda são pessoas que não ajudam elas a melhorar a mentalidade. E daí ficam sozinhas. Por conta do quê? Zona de conforto. Porque não é difícil conhecer gente nova. Acho que no teu caso, não. No meu caso também, não. Mas eu acho que pra quem quer, não, viu? Pra quem quer, não. Eu tava falando, eu tô até com um amigo meu, ele tá querendo vir pra Alphaville, ele não conhece ninguém. Eu falei, irmão, ele gosta da igreja, da Lagoinha. Eu falei, se matricula no Carisma lá. No Pronto, primeiro dia você vai acabou. conhecer 50 pessoas. Exato. Vai filtrando, vai sobrar 5, 6 ali, Mas e depois vai tem sobrar... gente que tem dificuldade com isso. eu nunca tive. Então, eu não... Mesmo se o povo falar, é porque é conhecido. Não, eu nunca tive. Eu era vendedor ambulante, né, pai? Sério? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando você sai de uma roda... Imagina, você tá lá com umas pessoas que você conhece, amizade. Quando você sai daquela roda, o que as pessoas falam de você? Não faço a menor ideia, mas eu acredito que bem. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Você acabou de falar o seguinte, que você conhece muita gente em muito lugar. Imagina, você viveu em vários lugares, Sim. cidades diferentes, e você conhece muita gente. Então, na hora eu pensei assim, cara, esse cara é gente boa. Porque se você tem muitas pessoas que você conhece, é porque você, de alguma forma, cara, é bom estar com você. Fácil de relacionar. Então, o que eu estou falando assim? Tem pessoas que, primeiro, têm muita dificuldade em conversar. Tem gente que tem fobia social. Eu falo assim, quem é muito tímido perde muita oportunidade. E quem é muito tímido tem cara de derrotado. Porque geralmente a pessoa muito tímida e reservada, ela olha para baixo. Então, assim, a pessoa perde a oportunidade e tem cara da derrota. Agora, tem pessoas que podem até ter uma postura, só que, será que a pessoa é agradável de se conviver? Então, assim, você não tem nenhuma dificuldade, pelo que eu vi, em estar com pessoas e, ao mesmo tempo, você é bem quisto pelas pessoas. Sim. É ou não é? Então, assim, quando a gente fala em networking, tem gente que é extremamente bem posicionado. Só que, peraí, faz o seguinte raciocínio. O que as pessoas falam de você quando você não está lá? E eu até passo um exercício. Eu falei essa semana na minha mentoria lá para os meus mentorados. Eu dei essa tarefa para eles. Sabe qual foi a tarefa? Cara, essa tarefa foi difícil. Tanto que teve mentorado que não conseguiu fazer. A tarefa foi o seguinte. Eu falei assim, selecione 5 pessoas que vocês confiam e vocês vão perguntar para essas pessoas o que elas acham de você. Você vai perguntar para elas o que elas não gostam de você. Só que tem que ser pessoas confiáveis. Qual que é confiável? Que ela vai falar na tua cara, na lata, alguma coisa que você precisa ouvir. Não adianta perguntar para alguém que vai falar, não, você é legal. Não, realmente, o que acontece? Teve gente que não conseguiu fazer a tarefa. Chegou uma menina da mentoria, ela chegou chorando no dia da mentoria, quando eu fui perguntar da tarefa, ela falou assim, eu não consegui. Por quê? Medo de crítica. E teve outros que fizeram e saíram horrorizados. Com o quê? Com o que ouviram. Por que eu dei essa tarefa para elas? Porque as pessoas querem crescer na vida, elas querem acesso, querem querem ou não querem? Muita gente quer isso. Peraí, mas quem que é você? Então eu dei a tarefa para quê? Para que eles tivessem a consciência de como que os outros veem eles. Eu mesmo, eu sempre vim aqui para Alphaville e falei, não, um monte de coisa eu vou arrasar, sou bom pra caramba em muita coisa. E era. Só que tem coisas que eu descobri que eu não era bom, que eu tive que melhorar muito. Entendi. Sabe que, para mim, isso é uma questão na minha vida de... Se você pedisse para eu fazer essa tarefa, era uma questão não muito fácil. E é algo que me preocupa. Eu estou iniciando uma sociedade nova. Num business novo. A sociedade, a nossa parceria tá praticamente certa. Eu tenho o que ele precisa, ele tem o que eu preciso, os conhecimentos batem, o direcionamento final, nós dois queremos os mesmos resultados, ele soma no que eu preciso, eu somo no que ele precisa. O game para uma sociedade. Eu sentei com ele
logo após saber que o cenário era favorável, falei, cara, agora vamos lá. Eu quero que você me fale os maiores podres que você já fez na sua vida. Me fala as maiores cagadas. Essa pergunta, pra mim, é a pergunta mais matadora que existe pra fazer pra uma fala pessoa. as maiores cagadas. Ele, por quê? Eu falei, porque eu vou começar pra te ajudar. Eu já fiz isso, já fui. Falei tudo assim pra deixar ele horrorizado. Falei, fala agora. Ele, não, mas pra que isso? Falei, porque eu preciso de um sócio que seja honesto comigo. Uhum. Eu, Rodrigo, tenho disso. As pessoas, na maioria das vezes, falam o que eu quero ouvir. E eu sei que isso é uma grande casca de banana. Talvez pelo meu trabalho, talvez por eu ter vários colaboradores, ter alguns negócios. Todo mundo geralmente fala amém por o que eu falo. Uhum. E às vezes eu quero ouvir opinião sincera. Então, assim, eu comecei a treinar desde os meus colaboradores a todo mundo a falar assim. Tanto que eu comecei a fazer, eu já fiz votação. Falou, eu quero que vocês escrevam sem dar nome. O que vocês acham dessa ideia? Eu preciso saber se essa ideia realmente é boa ou se ela só está na minha cabeça. Isso aí. Uhum. Ou se ela é só boa na minha cabeça. Porque eu falo pra turma, galera, eu tô com essa ideia, vamos fazer tudo, não, maravilhosa. E às vezes a ideia é péssima e eu perco um grande tempo, uma ideia que só é boa pra mim. Então eu chego pra minha galera e falo, ó, vamos votar aí no escuro, só quero saber que é a opinião real de cada um. E às vezes a opinião é ruim, às vezes não é o que eu gostaria, mas faz eu adaptar o que eu quero. É o que você precisa. Ela faz eu adaptar o que eu quero. Eu quero ali, mas dessa forma que eu tô enxergando, não é a forma que eu tô conseguindo passar a interpretação. Então, estão interpretando o que eu quero de outra maneira, aí isso me ajuda então, a adaptar. nessa sociedade aí, você teve esse papo. Sim, mas eu sempre tenho. Sócio. Cara, isso é muito top. Virou uma característica minha. Com meus amigos mesmo, assim, os meus grandes amigos, eu gosto de falar. Eu falo, cara, vamos falar de cagada só? Vamos falar só de cagada? Vamos mostrar os pontos fracos para... Sabe o exercício que comecei a fazer inspirado no Pablo, meu mentor? É muito difícil, só que eu consigo... Porque assim, eu não tenho problema com crítica. Eu absorvo muito bem as críticas que fazem a mim. E tanto que eu falo abertamente hoje em live, internet, palestras, todos os meus BOs. Né? Vamos já voltar a falar um pouquinho desse negócio de troca de energia, né? Relacionamento masculino e feminino, né? Essa questão de troca de papéis. Que eu gosto muito desse assunto. Mas a gente vai ter que marcar a parte 2, viu? Parte 2. Aí o que acontece? O que aconteceu? Eu comecei a fazer o seguinte exercício. Eu estava, por exemplo, lá na plataforma do Pablo, com a galera, sócios dele e outros colegas nossos que são da mentoria do conselheiro. De repente, estava lá numa rodinha com 5 pessoas, eu falei, gente, olha só, vamos fazer um exercício aqui? Eu quero que vocês me falem algo que eu tenho que melhorar. Pode falar agora, na lata, é pra doer mesmo. E quando fala lá pra galera que é com o Pablo, cara, o Nésio, o Thiago Rocha, o povo lá, cara, eles não têm mimimi. Comecei a perguntar, só que eu fazia isso não num a um, eu fazia em público com outras pessoas. Mas isso é maravilhoso. Cara, eu comecei a fazer isso, era animal, só que, cara, vinha cada lambada. Só que assim, eu falei, eu consegui fazer, tive coragem de fazer, não é fácil, mas é muito construtivo. E eu comecei a fazer isso todo momento. E faço toda hora. Eu chego lá, cara, olha só isso aqui. Você acha que eu tenho que melhorar onde? E a pessoa fala. Só que assim, é muito difícil fazer isso. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, essa é uma dica que eu dou pra você. Se você é homem, olha a tarefinha. Eu quero que você pergunte, bem sério pra sua esposa, o que ela acha de você. Você vai perguntar e ela vai falar. Aí você vai falar, você vai pro segundo nível e vai fazer o seguinte. Não, amor, entendi. Mas agora eu quero que você fale mesmo o que você acha de mim. E ela vai um pouquinho mais fundo. Aí, de repente, você fala, eu sei que ainda não é isso. Eu quero que você fale na minha cara mesmo. O que você acha de mim? Cara, depois da terceira, quarta vez, vai vir. E quando vier, amigo, se prepara. É difícil, é muito complicado, porque as mulheres, elas têm, acho que, muito mais facilidade em falar isso para os homens, só que, geralmente, ela dá uma maquiada, ela fala uma coisa mais não tão séria, mas de repente ela fala. Hoje a Morgana, eu e a Morgana, nós temos um nível de relacionamento, cara, eu sou um cara, tô em crescimento, sou um cara gente boa, eu tenho muitas qualidades, mas toda semana ela me destrói. Ela pega toda semana em algum momento e ela acaba comigo. E ela tem 100% de razão em tudo. Cara, ela chega mesmo e dá aquela que eu... Só que assim, foi coisa que a gente foi aprendendo ao longo dos anos.
Entendeu? Que coisas são necessárias. Então, e tem uma outra tarefa ainda de relacionamento que a gente faz, que a gente passou para os nossos mentorados, inclusive. Falou assim, ó, relacionamento. Ok, eu quero que vocês, em vez de ter discussão, ficar brigando por causa de um monte de coisa, faz uma coisinha simples. Toda semana pega e um fala pro outro uma coisa que precisa melhorar. Não é ficar perfeito, melhorar. Exemplo, eu chego para minha esposa e falo, meu amor, eu acho que você deveria me elogiar mais. Pronto, então melhor isso. E a esposa fala, eu acho que você deveria ser mais gentil comigo. Pronto, então a gente faz toda semana e começa a melhorar. Começa a pensar no Ou, assunto. ou né? seja, você não foca, nossa, meu casamento está horrível e vira a briga. Não, cara, foque toda semana em você ver alguma coisa que você pode ir melhorando e vá pegando durante a semana e vendo se está dando resultado. Simples, e vai melhorando aos poucos. Uma baita uma tarefa. Uau. Sobre a questão de relacionamento, nós conversamos muito, né? Aquela vez eu e você. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte. Quais são as características que eu descobri em mim que me fez ter a consciência que eu não era um homem com uma energia masculina muito alta? Ao mesmo tempo, quais são as características que a Morgana, minha esposa, tinha, que fazia dela aquela mulher, não uma mulher meiga, mas sim uma mulher que é mandona, uma mulher que quer dominar o mundo. A história da Morgana é breve. Morgana teve muitos problemas na infância. O pai dela bebia. O pai dela era alcoólatra. Batia nela, nas irmãs, nos irmãos, na mãe. Ela teve um lar com muito problema. Ok. Então a Morgana passou isso na infância. Então, na cabeça dela, conscientemente, olha só o que ela pensou. Não, o monstro é meu pai. Ok. Só que inconsciente, Rodrigo, sabe o que aconteceu? Inconscientemente, o problema era isso aí mesmo. Peraí, essa aí que permite a gente apanhar. Então a criança pensa assim, mulher, né, Morgana? Criança pensou assim, isso aí quer ser mulher, ser esposa? Não, eu não quero ser assim, porque se for assim eu vou apanhar. Se for assim, os filhos vão sofrer. Então o que eu tenho que me tornar? Uma mulher independente, que não dependa de homem e que seja maior que o homem. Por quê? Porque senão ela sofre. O que acontece? A Morgana trabalha desde os 11 anos de idade. A Morgana começou a namorar muito cedo. A Morgana começou a empreender muito cedo. Então se torna uma mulher independente e forte. Beleza. Com que tipo de homem é uma mulher dessa casa? No caso, o homem banana. O homem banana não. Não o homem, um menino. Eu falo assim, um bosta de um homem. E quem, no caso, quem que era o homem bosta da relação? Eu. Então, o que acontece? Ela casa com um homem que ele não é um homem pujante, aquele homem viril. E isso é um casamento perfeito. E é comum, mais comum do que... Mais de Acho que 80% todo dos mundo relacionamentos. aqui que tá assistindo conhece alguém, algum casal. E olha só, e da onde que eu descobri isso? E a gente descobriu isso, Rodrigo, faz 5 anos atrás, tá? Que a gente começou a trabalhar isso. Que a gente identificou isso aí. Por mais que a gente já estudava muito mentalidade. E olha só, e por que qual que é a minha história? Meu pai morreu muito cedo, tinha 8 anos de idade. Então eu não tive a figura masculina muito presente. Simples. E, cara, tem diferença entre homem e mulher. E a minha mãe é meiga, minha mãe boazinha demais, não diz não pra ninguém. E eu peguei as características pra mim. Justamente pelo pai ter falecido, a família, as tias, todo mundo. Beleza. Com mais Isso amor, aí. mais carinho, Isso aí. Exatamente gentileza. isso. E daí o que aconteceu? Cara, eu sempre fui muito trabalhador, cara. Eu trabalho de carteira assinada desde os 15. Sempre fui muito trabalhador. Trabalhador e provedor, sendo que muitos homens que nem isso são hoje em dia, né? Então eu sempre fui assim, pau na máquina. Só que onde que eu descobri que eu faltavam características de homem viril e pujante? Nas tomadas de decisões. Eu era um homem que não tomava decisão. Quem tomava decisões no relacionamento, na empresa, a Morgana. Eu não sabia dizer não. E o homem que é homem viril, cara, o homem que governa, ele é o homem que tem prazer de dizer não. Era horrível. Rodrigo, imagina eu, lá atrás, quando eu virei empresário, eu ter que demitir um funcionário. Eu cheguei a chorar, cara. Chamar a atenção do funcionário, eu chegava a chorar. Por quê? Era muito difícil o confronto. Então, eu não gostava de confronto, não sabia dizer não. E era um homem muito procrastinador. E não tomava decisões nenhuma. Quando a gente identificou isso aí, eu falei, cara, tá aí. Então, a gente começou a trabalhar isso. Então, graças a Deus, a gente começou a trabalhar isso, onde eu comecei a conviver com outros homens. Aí, eu hoje, graças a Deus, sei falar não. Sou um cara que gosta de confronto, mas ainda não é tão confortável. Então, assim, a Morgana, ela teve que ter consciência e começar a mudar, e eu também. A frase para todo mundo é: a troca de papéis hoje está muito grande nos relacionamentos. 80% dos relacionamentos estão assim. Só que o que acontece é que é difícil mudar. Sozinho é muito difícil. Então o homem precisa andar com outro homem para ele mudar. Certo? E no fim, cara, o que acontece? É uma construção que não é um dia, não é numa imersão que você vai mudar isso. Não é num mês, não é. É muito tempo. Essa frase é da Carol Marçal, porque o Pablo e a Carol tinham também esse problema. Quando eles casaram, exatamente isso. E hoje a gente ajudamos muitos casais nisso hoje em dia.
Tanto que eu dou palestras, né? A Morgana também. Muitos casais se aproximam da gente. E quando os casais se aproximam, Rodrigo, é incrível, tá? A gente olha a postura, aquela mulher que é uma máquina, e olha pro cara, o cara tá assim, ó. É sempre assim. É sempre assim. Aí o que acontece, teve frase assim, o que a gente faz para andar com vocês? Então hoje a gente tem, né, eu tenho lá, inclusive a minha mentoria, que eu falo sobre networking, brand e comunicação, é mais para assuntos que a gente ensina, mas a gente tem muitos casais e muitos homens ali também. Por quê? Cara, para trabalhar relacionamento. Então a gente trabalha só com as mulheres, a Morgana trabalha com as mulheres, os traumas dela, eu trabalho com os homens. E a gente coloca eles em ambiente onde tem grandes homens e grandes mulheres. É isso. Amigão, estamos chegando no final aqui, mas vamos ter que ter o papo 2 aqui. Mas que tal, já posso fazer o convite para vir você e a Morgana aqui? Pode, será um prazer. Inclusive, vai ser legal porque, cara, dá pra gente falar muito sobre isso, muito mesmo. É um assunto que... Não, é um assunto que eu gosto de falar. Olha só, cara, sabe o que acontece que é doido? Porque não importa... Eu tô dando palestra, por exemplo. Não importa qual que é o assunto, eu sempre coloco isso no meio. Quando coloca no meio, a gente vê o pessoal fazendo assim, ó. Conte-me mais. Ou seja, porque tem muito problema com isso. Sim, cara, mas muito bom estar aqui mesmo. Muito Obrigado, bom. Obrigado, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta pra você antes da gente encerrar aqui pro final. Você mudou aqui para Alphaville, né? Mudou, tá muito aqui, mudou não? Eu moro em Indaiatuba. Isso, moro em Indaiatuba. Mas fico mais aqui. Fica bastante aqui. Cara, quanto tempo que você foi agora no método IP do Pablo? Pouco tempo, né? Ou seja, eu fui nos 2 últimos, né? Faz alguns meses. Esse ano que você tá mais nesse rolê, talvez, de estar... semestre. Nesse semestre. Pergunta é, qual foi a sua maior mudança? Ou maior despertar que você teve de... Maior despertar? Acho que a palavra seria essa, despertar. Eu sempre falei que eu tinha uma crença que eu criei, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, que com 40 anos eu ia aposentar. Sempre falei, com 40 anos eu vou aposentar e só vou curtir a vida. Então sempre trabalhei muito. Veio a pandemia. Me obrigou a parar bem antes dos 40. Uhum. Fiquei praticamente vivendo no campo, me apaixonei, despertei novas paixões e falei, bom, chegou a hora, vou antecipar 2 anos aí, mais, né? 4 anos, vou antecipar aí 4 anos minha aposentadoria, vou aposentar com 36. E fiquei levando essa vida desde a pandemia de aposentado, que é o que eu estava falando, bebendo todo dia, fazendo negócio, mas não trabalhando mais por dinheiro, por trabalhar porque eu preciso pagar as contas. Não, trabalhando com o que eu gostava e acabei fazendo até mais negócios nessa fase, sem compromisso, né? Compra uma coisa aqui, vende ali, faz uma coisa aqui, as coisas estão rodando, outros negócios rodando, sem aquela obrigação de ter que acordar, de ter que... Mas aí eu comecei a entrar em depressão, bicho. Porque eu sou muito ativo. Eu comecei a entrar em depressão. Falei, uau, não tá legal. Você tá em atividade. E meu relacionamento começou a desabar, desmoronar também. Meu casamento começou a desmoronar. Porque eu não queria mais ficar na cidade. E a minha mulher não queria ficar no campo. E eu entendo, a mulher queria ficar no campo e eu queria viver no campo. Eu queria morar. Eu queria morar na roça, literalmente. Eu quero morar na roça. Isso é porque você gostava ou era uma fuga? Não, porque eu gosto, até hoje eu gosto. É a minha paixão, é os meus fins de semana, é os meus tempos livres, é estar com os animais na natureza. Isso é meu. Eu também adoro, cara. Meu. Mas, assim... Aí, foi até o Pablo falou, cara, tá muito novo ainda para entrar nessa energia. E eu comecei a perceber que meu pai entrou nessa energia muito cedo. Meu pai entrou nessa energia, meu pai é trabalhador e tudo mais, mas ele entrou na energia de tipo assim, tô velho, tô cansado, não quero, tô velho, tô cansado, não quero. E eu me vi repetindo meu pai, não, tô velho, tô cansado, tô velho, tô cansado. E meu pai ainda é novo de idade. Meu pai ele é de 58, ele tem 66 anos. Mas leva uma vida de 98. Eu falei, não quero. Eu quero estar com 68, 66, é que uma coisa levando uma vida de 40. É que uma coisa é você deixar de fazer alguma coisa por obrigação, uma coisa que é certo relacionada a horário, essas coisas, mas deixar de ser ativo nunca, né? E porque a gente acho que assim, para de ficar ativo, aí cai naquela, não é... É a fuga, assim, que a bebida, a curtição, só que você chega e fala, caramba, que bosta,
semana não fiz nada. E eu sou aquele cara assim que quando eu chego à noite e eu fiz várias coisas durante o dia produtivo, eu durmo satisfeito. Uhum. Se eu vou dormir, eu falo assim, putz, hoje eu não rendi, eu durmo mal, me incomoda. Eu não consigo ficar 2 dias dentro de casa. Um dia eu fico, por obrigação. Tem dia que eu falo assim, igual domingo agora, eu falei, eu não quero sair de casa pra nada, quero ficar o dia inteiro deitado assistindo filme com meus cachorros em cima de mim, com minha mulher. Mas na segunda-feira ou no domingo à noite eu já falo, vamos pelo menos dar uma voltinha de carro. Tipo, pelo menos dar um rolezinho. Muito bom. Mas é isso. Mas vamos marcar segundo tempo aqui. Com a Morgana, já fica o convite, já vamos marcar nas agendas aí. Vai ser um prazer, vai ser muito bom, muito E vai produtivo. ser muito legal para quem está assistindo. Muito bom. Por quê? Porque hoje a gente vê que as pessoas precisam que outras pessoas às vezes peguem na mão delas e ajudem. Muito bom. Se você fosse dar um conselho para mim, qual que você daria? Um conselho para você? Continuar seguindo o seu coração, continuar seguindo o que você tem desejo de fazer. E é o conselho que eu dou para todo mundo, calma. Calma. Eu sempre fui muito ansioso. Uhum. E hoje, se eu falasse para mim há 10 anos atrás, eu falaria assim, calma. Tudo vai vir. Tudo vai acontecer. Tudo que planejou vai ser realizado. Calma, não tenta atropelar o tempo. Não tenta... Talvez, vou te dar um conselho direto para você, não genérico. Você falou que tinha uma energia não tão masculina. Não tão viril. Não tão viril. Não tente fazer isso virar muito rápido. Sim. Até porque nem dá. Aos poucos. Mas às vezes essas pessoas querem mudar na radical. E o radical, às vezes, é perigoso. Eu vejo... um amigo meu começou muito na igreja. Eu achei maravilhoso. Ele começou todo dia, e achei maravilhoso. Mas eu falei, cuidado, calma. E aí ficou buscando muita resposta rápida e dele 4 meses cansou e voltou para a vida antiga. Talvez o ambiente que ele estava não ajudou ele a continuar. Por exemplo, sobre essa questão de calmo e de ansioso, eu sempre fui muito calmo. Cara, nada me abala. Nada me abala emocionalmente. Cara, eu fiz a seguinte pergunta para a Morgana uma vez. Coisa que me abala. A Morgana, uma vez eu vi o Pablo falar isso. Pablo assim, Carol, você me viu algum dia mal, triste, bravo, depressivo? A Carol, nunca. E eu falei, Morgana, eu acho que eu também não. Fiz a pergunta. Nossa, em 24 anos, nunca na vida a Morgana me viu um dia inteiro, eu mal, depressivo, triste. Tem momentos, sim, mas dura 1 minuto, 5 minutos, 1 hora e acabou. Isso é muito bom, porque eu sempre tô bem. Por outro lado, isso em excesso, eu não tinha senso de urgência para as coisas. Ou seja, tá dando BO, tá dando uma merda, a vida não tá muito boa, tá tudo bem. Esse é o problema, por isso que a gente tem que ajustar sempre. Sou o oposto. Perguntar pra minha mulher, ela fala assim, 10 anos eu vi, 8 anos ele depressivo, puto, reclamando. Eu era chato pra burro, minha mulher me aguentou por amor. Porque eu era muito chato. Eu olho pra mim e falo, nossa, eu era chato demais. Isso é bom. Não bom quando o cara reconhece. E não no ambiente. Eu era chato em casa. Eu era o legalzão pra todo mundo, mas em casa eu era o reclamão chato pra caramba. Eu falo pra minha mulher, não escondo, falo, nosso casamento está de pé graças a você. Você não desistiu. E hoje eu honro muito a minha mulher por isso. Honro e brigo e luto e morro por ela, assim, sem pensar, porque ela é a mulher que eu escolhi, a mulher que eu casei, a mulher da minha vida, e que, assim, eu falo muito pra ela isso. Eu falo assim, Joyce, se entrar um bandido aqui, não tenha dúvida que se eu tiver uma pedra e ele tiver com um fuzil, eu vou falar, corre você, os bebês, os filhos, que eu vou morrer dando pedrada. Não tenha dúvida nenhuma. Mas, assim, minha mulher, ela foi o esteio. Ela é o esteio. A mulher é o esteio, não adianta. Minha mulher, ela aguentou... Uma sociedade inteira viu eu uma grande estrela, um grande sucesso, um grande cara, exemplo. E minha mulher, durante todo esse tempo, viu um cara depressivo, reclamão, que teve síndrome do pânico, que tentou suicidar, que já escreveu o livro? Todas as fragilidades. Estou terminando o primeiro. Que é autobiográfico, inclusive. Top demais. Autobiográfico. Muito bom, meu amigo. É isso. Tamo junto. Até o round 2 junto com a Morgana. Isso aí. Deixar uma mensagem final aqui para vocês, que é o seguinte. A gente acabou nem entrando em alguns assuntos que eu imaginei que ia falar, mas o negócio é deixar rolar. Para mim, esse animal.
O que acontece? Hoje as pessoas estão muito sozinhas. Os homens estão muito sozinhos, as mulheres e os casais também. E o que acontece? O ambiente que você está, ele ajuda a moldar você. Então a mensagem que eu digo é, não ande sozinho. Se coloque propositalmente junto com outras pessoas, pessoas de valor, que de alguma forma ajudem você a se elevar. Esteja então homens com um grupo de homens, mulheres com um grupo de mulheres e casais com outros casais. Por quê? Um ambiente top, um ambiente bom, um ambiente onde você vai se elevar é o que vai fazer você chegar em outro nível. Quando fala outro nível, pode ser o seu relacionamento melhorar, sua vida pessoal, né, sua questão física melhorar, sua saúde melhorar, os seus negócios. Então, assim, o ambiente tem um poder gigantesco sobre você. Então, assim, esteja junto com grandes pessoas em novos ambientes. Esse é o recado que eu tenho. É isso aí. Por isso que eu estou aqui nesse podcast com meu grande amigo Rodrigo aqui. Daqui a pouco estaremos de volta novamente na fase 2 com a Morgana. E é isso. Você que tá aí, beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, obrigado. Falou.